reflexão da manhã. Jovem Gospel. Vamos refletir na palavra de Deus hoje. Vamos ler e entender que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, né? Entender que os planos de Deus é diferente dos nossos planos e que os melhores planos vêm do Senhor. A nossa leitura hoje está em Atos capítulo 16, versículos de 6 ao versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhes suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Nesse momento é o momento de estar atento, né, à palavra de Deus e saber se a voz de Deus está me chamando para fazer algo que seja do agrado dele. Paulo poderia ficar indiferente com aquilo, né, porque estava nos seus planos e projetos fazer algo e apareceu outra coisa para ele fazer. Será que nós estamos dessa forma também? Achamos em nosso coração que estamos praticando algo que Deus agrada, que Deus quer que façamos, mas Deus quer que façamos outra coisa, de outra forma. Mas como compreender isso? Você tem o costume e o hábito de estar lendo a palavra de Deus? Qual o prazer que você tem em buscar na palavra de Deus conhecimento? Você tem o prazer, você tem a vontade de orar, de falar com o Senhor constantemente, de apresentar sua vida a Ele? Isso é prazeroso para a sua vida? Paulo pretendia, em sua segunda viagem missionária, dirigir-se a uma região promissora para a pregação do Evangelho. Porém, conforme vemos no texto bíblico de hoje, o Espírito não permitiu. Parece difícil entender. Paulo quer fazer exatamente o que Deus deseja, né? Que levamos a mensagem às pessoas, mas não enxerga no primeiro momento como, onde e quem o Senhor quer agir. Em Trode, uma importante cidade na costa oeste da Ásia Menor, ele tem uma visão que o direciona para a Macedônia, na Europa. O plano de ação de Paulo parecia bom, mas o de Deus era melhor, fazendo com que o Evangelho não ficasse concentrado na Ásia, mas avançasse para o mundo ocidental. E hoje nós temos essa palavra conosco aqui, graças a Deus, não é verdade? Apesar de os cristãos terem como princípio a prática da oração, isso não significa que viverão isentos de dúvidas. Em muitas situações diárias que enfrentamos, precisamos tomar decisões. Porém, pode acontecer de nem sempre termos a sabedoria necessária para entender a direção de Deus, que Deus deseja nesse exato momento. Foi o que aconteceu com Paulo e seus companheiros. A única certeza que tinham era o não de Deus. Contudo, o Senhor estava agindo. Isso nos mostra que Ele é soberano em qualquer situação. Mesmo quando não temos bons planos e estamos com pressa, Ele pode fazer esperar e até mudar de direção em outra situação. No caso de Filipe, que estava pregando para multidões, sendo bem sucedido nisso, foi orientado. Como está no versículo de destaque que nós lemos aqui agora há pouco, né? O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Esse momento ele ajuda uma só pessoa e não compreendia um trecho da palavra, de estar pregando às multidões, e saiu para pregar para uma só pessoa. Assim teve a oportunidade de apresentar-lhe Jesus, aquele eunuco. Logo precisamos entender que, mesmo tendo os melhores planos para o reino de Deus, a vocação, a profissão ou a família, e talvez até certa urgência para executá-los aos olhos de Deus, eles ainda podem conter alguma imperfeição. Os planos
divinos são infinitamente melhores e obtêm resultados superiores aos nossos. Aguarde, pois o que Deus tem para lhes mostrar é maior do que você está vendo agora. A nossa visão, ela é limitada. Nós vemos o que estamos próximo de nós, mas Deus vê muito além. Talvez a pessoa que precisasse ouvir naquele momento a mensagem é mais importante do que as multidões que estamos falando ali, porque aquela pessoa vai levar aquele evangelho para muitas e muitas outras pessoas à frente. A gente não sabe, a gente não conhece, nós conhecemos o exterior, vemos e conhecemos a pessoa por fora, né? O que está acontecendo só ao nosso redor. Mas Deus conhece o futuro, Ele conhece muito mais além. Atos 8:29, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. E ali fez toda a diferença na vida daquele eunuco que estava lendo, mas não compreendia a palavra de Deus. Estava com tanta vontade de compreender, mas não tinha ninguém que explicasse para ele. Assim, a nossa vida, muitas vezes queremos fazer algo para Deus e estamos tão empolgados com projetos, mas a gente não sabe se aquilo é realmente o que Deus quer que façamos. É preciso estarmos bem relacionados com Deus para compreender a vontade dele para as nossas vidas. O apóstolo Paulo e os outros discípulos poderiam até desanimar, deixar a soberba ou qualquer outro sentimento ruim intervir e atrapalhar sua missão. Mas ouvir o Senhor e atender o seu chamado é sempre a melhor escolha. Esteja atento à voz do Espírito Santo, porque Jesus nos deixou o conselheiro conosco. Ele foi, mas deixou e enviou o conselheiro para nos ajudar nas decisões que devemos tomar. Seja atento à voz do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 30 diz, do versículo 30 ao 32, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Olha só, se você tem dúvida de algo que você está fazendo, né? Se está agradando a Deus, veja primeiramente se você está desanimando o Espírito Santo, se você está entristecendo esse Espírito Santo. E como eu faço para fortalecer esse Espírito Santo? Praticando as boas obras que Deus quer que eu pratique. É necessário estarmos lendo a palavra de Deus para fortalecer esse Espírito Santo que habita em nós. É necessário estarmos orando ao Senhor, pedindo para que Ele fortaleça a nossa fé, que Ele nos oriente na nossa caminhada e intervenha no momento necessário que estamos fazendo algo que não seja do seu agrado, que Ele intervenha e nos ajude na nossa caminhada, nas nossas decisões. Deus não é um Deus de confusão, e sim de ordem. Não é um Deus de enganação, e sim de verdade. Creia nas suas promessas. Busque orientação nela, na palavra de Deus, para te ajudar nas decisões que você deve tomar. É preciso muita maturidade espiritual para entender o que Deus quer ou não que façamos. Por isso é necessário vivermos uma vida de adoração a Deus. Em Jeremias 29, versículo 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano algum, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus conhece o que é melhor para nós. Não podemos duvidar de que a vontade de Deus Pai para nós seja a melhor possível, mesmo que seja incompreensível no momento que estamos vivendo. Talvez você pode olhar e não estou entendendo nada, mas Deus compreende e sabe o que é melhor para você. Atenda ao seu chamado. Isaías capítulo 55, versículo de 8 ao versículo 9 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus é soberano. Ele está acima de todas as coisas. Temos que ter muito cuidado com os falsos profetas dos nossos dias, quando dizem que Deus mandou fazer algo ou que Deus vai realizar algo em minha vida. Muito cuidado com isso. Veja,
a conduta desse indivíduo que está falando essas coisas, para ver se tem uma vida nos padrões cristãos, se realmente é uma pessoa que é direcionada por Deus ou não. E para a gente conhecer é necessário termos intimidade com Deus. Há muitos falsos profetas aí falando em nome de Deus e levando muita gente para o inferno junto com ele. Precisamos ouvir a voz de Deus, atender o seu chamado e saber qual é a posição que devo tomar no meu cotidiano, na minha vida. Jesus fala lá em João, capítulo 14, quando ele nos oferece o seu Espírito Santo, né? Ele diz que vai enviar o conselheiro, né? Nós já recebemos esse conselheiro. Ele diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Cristo é maravilhoso, pois o tempo que ele esteve aqui foi cuidando dos seus apóstolos, seus discípulos, ensinando para que hoje essa palavra pudesse chegar a nós aqui. E no tempo da sua partida para o céu, ele falou que não ia deixar nós órfãos. Ele voltaria para nos buscar, porque ele nos comprou com seu sangue. Nós não vamos cansar de falar essas palavras aqui, porque é necessário falar que pertencemos a Deus através de Cristo Jesus. Se queremos ter uma boa vida, orientada pelo seu Espírito Santo, precisamos nos aproximar do Senhor cada dia mais. Lá em João capítulo 16, versículo 7 ao versículo 11, diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Quando Jesus diz: se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o espírito deste mundo já está condenado. Porque o príncipe deste mundo já está condenado. Veja bem, a nossa vida está vivendo nos padrões materiais mundanos ou padrões de santidade cristão, pessoas que realmente têm intimidade com Cristo, com Deus. Se estamos assim, seremos orientados pelo Espírito Santo, assim como Paulo foi e os discípulos da sua época. Poderiam estar fazendo algo que aparentemente seria muito bom, mas Deus tinha outros planos muito melhores do que aqueles que eles tinham. Para nós também vale isso nos dias de hoje. Se queremos fazer algo que agrada a Deus, primeiramente temos que consertar a nossa vida e ver se tem algo que está atrapalhando o meu relacionamento com Deus e apagando o seu Espírito Santo que está em mim. Fortaleça a tua vida espiritual, tenha um bom relacionamento com Deus, alegre o Espírito Santo de Deus que está em você e procure fazer obras que agradam a Deus. Com certeza ele vai te orientar o que você deve fazer. Vamos ler a palavra de Deus, vamos orar constantemente e assim estarmos atentos às instruções do Senhor. Tenha uma intimidade com o Senhor todos os dias. Se anime em ler a sua palavra, em falar com Ele nas suas orações. Fortaleça a tua vida espiritual e você estará preparado para praticar aquilo que Deus quer que você faça. Novos e tremendos, Senhor. Os caminhos do Senhor são diferentes. Muitas vezes nós queremos fazer algo e não estamos preparados para tal ação. Mas Deus sabe o que é melhor que devemos fazer. Vamos seguir. Para um caminho onde nunca irei.